Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 24 de maio. O Senado Notícias está no ar. A CPI da pandemia tem reunião marcada para amanhã, às 9 horas. Vai prestar depoimento a médica Mayra Pinheiro, que é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Ela defendeu o tratamento precoce com o uso da cloroquina em diversas ocasiões e responde a uma ação de improbidade administrativa que investiga a atuação do Ministério no colapso do sistema de saúde do estado do Amazonas. A TV Senado vai transmitir ao vivo a reunião. A CPI da pandemia pode aprovar esta semana a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A comissão também avalia divulgar um relatório preliminar dos trabalhos. Esta semana, a CPI completa um mês. Até agora, já foram votados mais de 250 requerimentos com pedidos de informações e convocações. Os senadores já ouviram 8 depoentes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, e os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, defende que seja feito um relatório preliminar dos primeiros 30 dias de funcionamento da comissão. Muita gente não se lembra nem do primeiro dia de audiência aqui. Não se lembra mais. Até por isso que eu pedi ao senador Renan Calheiros que faça um apanhado nesses primeiros 30 dias de trabalho dessa CPI, juntando tudo aquilo que nós já produzimos aqui. Seria um relatório preliminar para que fique vivo e não diga que a CPI está descambando, porque eu tenho assistido muito aqui, a CPI está aqui para condenar A, para condenar B. Não é verdade. Mas eu faria uma ponderação, se for possível, senhor presidente. Antes da divulgação desse eventual relatório preliminar, que houvesse uma análise por parte dos membros da comissão. Sim, não, veja bem, eu não estou mandando ele soltar, eu estou dizendo que nós podemos ter um relatório preliminar. Não é no intuito de fazer qualquer tipo de cerceamento à liberdade do relator, de fazer a interpretação dos depoimentos e das informações que foram coletadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas é para que a gente possa se preparar nos argumentos dos debates que teremos que travar na comissão antes da deliberação. Estamos trabalhando e, se houver necessidade para esclarecimento circunstancial de alguma questão, o presidente gostaria e eu estou predisposto a fazer, sim. Nesta quarta-feira, a CPI se reúne para votar requerimentos. Cerca de 350 ainda aguardam votação, além de pedidos de informação, convocação de testemunhas, como ministros, governadores, secretários de saúde e também a convocação do empresário Carlos Wizard, apontado como integrante de um suposto conselho paralelo de saúde. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, já adiantou que a reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello, que neste final de semana participou de um ato político no Rio de Janeiro com o presidente Bolsonaro, também deverá estar na pauta desta quarta-feira. O Instituto Data Senado fez uma pesquisa para saber a opinião dos brasileiros sobre a vacinação contra a Covid-19 e o trabalho da CPI do Senado, que investiga a pandemia. Foram ouvidas 2.500 pessoas por telefone entre os dias 11 e 13 de maio. 21% dos entrevistados, ou 525 cidadãos, disseram ter tido Covid-19. Como o sistema de saúde só informa casos comprovados por testes, o que se observa aí é o tamanho da subnotificação. Haveria muito mais brasileiros que têm ou tiveram a doença e não aparecem nas estatísticas. Dos que disseram ter tido a doença, a maioria, 74%, afirmou ter tido sintomas leves.
17% tiveram sintomas graves sem precisar de internação hospitalar. 5% sequer tiveram sintomas e apenas 4% tiveram sintomas graves e precisaram ser internados. A pesquisa do Datasenado quis saber a opinião das pessoas sobre o processo de vacinação. Para 79%, o ritmo segue lento. Já 19% dos consultados disseram que a vacinação está rápida. 2% não souberam ou preferiram não responder. Sobre a expectativa para a vacinação dos maiores de 18 anos, os entrevistados disseram esperar que todos estejam vacinados até o final deste ano, 24%. No primeiro semestre de 2022, 19%. No segundo semestre do próximo ano, 20%. Só em 2023, 29%. Não souberam ou preferiram não responder, 7%. Dos entrevistados, 74% não foram vacinados ainda. 15% deles tomaram a primeira dose e 11% já tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid. Dos que responderam que ainda não tomaram a vacina, 86% disseram que pretendem tomá-la. 12% responderam que não devem tomar a vacina. Nesse grupo, a falta de confiança na vacina foi o motivo alegado para 78% dos pesquisados. Esse dado é preocupante porque ele é fruto da disseminação de informações falsas sobre a vacina. 92% dos respondentes da pesquisa do Datasenado disseram querer punição contra os que disseminam, contra os que produzem e disseminam fake news sobre a vacina contra o coronavírus. Divulgar notícias falsas em rede social tem de ser naturalmente um crime punido. A pessoa tem de sentir que todo ato na liberdade de expressão também tem consequências diante daquilo que é falso ou que pode espalhar mentiras contra as pessoas ou colocar em risco a vida delas. No caso das vacinas, é ainda muito mais grave. O Datasenado também perguntou sobre o conhecimento das pessoas quanto aos trabalhos da CPI da pandemia. 65% responderam saber do funcionamento da CPI. 33% disseram desconhecer e 2% não souberam ou acharam melhor não responder. Entre os que informaram saber da CPI, 73% disseram que acompanham os trabalhos, sendo 49% com pouca frequência, 24% com muita frequência, enquanto 27% dos entrevistados afirmaram não acompanhar os trabalhos da CPI. Dia após dia a gente vê situações de calamidade, aumento do número de mortos, número de vacinados numa decrescente, ou seja, desperta o interesse na população. Não é surpresa para mim e vejo com muito bons olhos que a população acompanhe e cobre dos representantes no parlamento respostas a toda essa questão do Covid-19 em nosso país. Por que tivemos tantas mortes? Onde erramos? E, naturalmente, as respostas para que no futuro nós tenhamos soluções melhores e evitemos mais mortes. Perguntados sobre se concordam com a criação da CPI da pandemia, pelo que tem visto até agora, 75% responderam concordar, 20% disseram que discordam e 5% não souberam ou acharam melhor não responder. Ainda sobre a CPI da pandemia, o Datasenado pediu a avaliação dos trabalhos até o momento. O desempenho da CPI está ótimo para 10% dos entrevistados, bom para 27%, regular para 35%, ruim para 9% e péssimo para 16% dos consultados. 3% disseram não saber ou preferiram não responder. Existe quase que um equilíbrio nessas avaliações, porque nós temos no meio dessas avaliações as avaliações regulares, que levam a que receberam 35% das avaliações dos entrevistados. Então, como a avaliação da qualidade do trabalho está muito impregnado de condições político-partidárias, de condições ideológicas, esse é um resultado favorável para o Senado Federal e para a CPI da Covid-19.
O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, PERSE, foi discutido hoje pela manhã em sessão temática de debates no plenário virtual do Senado. O representante do Ministério da Economia reconheceu as dificuldades por que passa o setor de eventos. Disse que, diante da crise provocada pela pandemia, o governo interveio para acudir preferencialmente os mais atingidos. Faltaram recursos para o setor produtivo. Mas para o setor produtivo, se fizermos uma comparação internacional, nós fomos um dos que menos gastou. Por outro lado, somos um dos países que menos foi afetado quando comparamos internacionalmente. A indústria, por exemplo, na sua grande maioria, já está voltando e voltando muito bem agora, com exceção daqueles setores diretamente relacionados com os serviços mais afetados. E apresentou os enfoques do Ministério da Economia para recuperar o setor de eventos. O que é que nós estamos vendo? Crédito, até muito mais do que foi previsto por esse projeto. Número 2, apoio com renegociação tributária. O representante da Associação dos Produtores de Eventos, ao falar da situação do setor, foi direto. Diria para vocês que a gente não está à beira do colapso, o setor já está no colapso. Assim, né? Cada dia são milhares de empregos e centenas de empresas que são fechadas ou por vontade do empreendedor ou por completa incapacidade de continuar suas atividades. E esse cenário só piora. Esta empresária disse por que é importante apoiar o setor. O suporte dado reverte-se imediatamente no mercado de trabalho. A facilidade que esse setor tem de empregar a mão de obra, né? Não só em todas as regiões do país, mas também a mão de obra de todos os perfis, né? Com baixa qualificação, com alta qualificação. E muitas vezes esse impacto, né, é sentido não só na geração de emprego, mas também nesse potencial de levar incremento ao PIB a partir da sua movimentação. As empresas grandes, pequenas, todas vão sofrer muito, porque vão ter que pagar essa dívida. E vai levar um tempo para pagar isso, para se retomar e para a vida voltar ao normal. Vai levar muitos anos, muitos anos. Quem vai sofrer vai ser a economia, vai ser a geração de empregos. Então, a discussão, no meu entendimento, é uma discussão entre ter um setor moribundo durante muito tempo ou ter um setor que consiga retomar o vigor e consiga evoluir. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participou hoje de reunião da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado. O ministro disse que o governo federal já investiu mais de R$1 bilhão no ministério. Foram apresentados 3 projetos de vacinas contra a doença desenvolvidas no Brasil e uma iniciativa de licenciamento junto a uma empresa americana. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, expressou sua opinião sobre a forma de vencer a pandemia. A única arma que nós temos para vencer o Covid é a ciência e também para a recuperação do país, né? Nós vemos que a ciência, a tecnologia, as inovações, elas têm uma capacidade gigantesca de promover a recuperação econômica e social do país. E disse que o trabalho dos pesquisadores do Brasil tornou o país autossuficiente em alguns equipamentos de combate à doença. Hoje em dia, vê que nós não temos a necessidade de importar mais nenhum ventilador pulmonar, porque nós temos capacidade da indústria nacional, 100% nacional, de produzir os ventiladores para o Brasil e exportar. Isso vale também para toda a parte de testes diagnósticos, né, os reagentes para testes moleculares, por exemplo, testes rápidos feitos no Brasil também. Foi informado também que o governo federal investiu cerca de R$1 bilhão no Ministério. Quanto às vacinas, permanece a busca por um imunizante 100% nacional. São 10 projetos em desenvolvimento no Brasil, 4 estão mais adiantados. Um spray nasal, uma vacina que utiliza a plataforma do vírus influenza, a Versamune e um imunizante licenciado junto a uma empresa dos Estados Unidos. As vantagens de ter a vacina nacional, que é a garantia da soberania nacional, porque na hora do aperto agora, por exemplo, com a Índia aumentando os casos, a China tentando vacinar 10 milhões de pessoas por dia, a gente sempre fica no risco de faltar o insumo internacional. Então, isso dá soberania nacional, isso dá autonomia tecnológica, autossuficiência, não só agora para o Covid, mas também para as próximas pandemias. Já venho admirando sobremaneira
o trabalho silencioso que o Ministério tem feito, né? Maravilhoso, uma rede de laboratórios amparados e protegidos e financiados, e pesquisas também, né? Isso nos anima muito. Nós, o Brasil, é a 8ª potência do mundo. Nós temos parque industrial montado com condições de fabricar vacina e temos também pesquisadores no Brasil com condições de desenvolver as nossas pesquisas próprias, e não podemos abrir mão disso, senhor presidente, porque um país com mais de 200 milhões de habitantes, né, com um vírus instalado que virou uma pandemia, com as variantes que temos, não temos outro caminho que não seja desenvolver as nossas pesquisas, concluir essas pesquisas de forma urgente e ainda industrializar aqui no Brasil. Na sexta-feira, o relator da comissão da Covid-19 e 12 ministros visitaram um laboratório de saúde animal em São Paulo, que poderá fabricar vacinas contra coronavírus em humanos. A indústria Ouro Fino Saúde Animal fica na região metropolitana de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e é um dos 4 laboratórios veterinários do Brasil em condições de produzir vacinas contra a Covid-19 para humanos. O parque industrial foi visitado pelo senador Wellington Fagundes, que é relator da Comissão Temporária da Covid-19 e autor de um projeto já aprovado pelo Senado que autoriza essa produção. O senador fez a visita acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Com a expectativa de que a gente vai transformar isso em realidade. Ou seja, aqui tem tecnologia, tem capacidade de produção e tenho certeza que a Câmara dos Deputados vai ser sensível a aprovar e o presidente sancionar o projeto de lei o mais rápido possível. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o setor tem capacidade para produzir mais de 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A Anvisa já iniciou as visitas técnicas aos laboratórios e a ministra Flávia Arruda disse que busca entendimentos para o projeto de Wellington Fagundes ser votado nesta semana pelos deputados, podendo então seguir para a sanção presidencial. Nós já pedimos isso lá no Congresso, mas eu vou falar com o líder do governo no Congresso para a gente poder avançar nessa pauta e que o projeto que foi já passado no Senado por unanimidade do senador Wellington Fagundes possa agora ser aprovado na Câmara. Isso permite que outras plantas também abram essa possibilidade quando a gente conseguir essa transferência tecnológica. Tem uma proposta legislativa que está no Congresso Nacional, mas essas coisas elas caminham em conjunto, não é uma capacidade de produção grande. É preciso lembrar que somente após a segunda dose da mesma vacina, a imunidade estará completa. Mas o que acontece quando, por engano, a segunda aplicação é de um outro imunizante diferente do primeiro? Quase 17 mil pessoas na segunda etapa da imunização receberam uma vacina diferente da que foi aplicada na primeira. Num processo que envolveu até agora 60 milhões de injeções, não se pode dizer que os casos sejam estatisticamente importantes, menos de 0,03%. O que preocupa é a falta de orientação e uma pergunta ainda sem resposta das autoridades. O que fazer? A questão não é simples e não há unanimidade entre os especialistas. Enquanto alguns recomendam que a pessoa deva tomar uma terceira dose para completar a imunização, outros aconselham interromper de imediato a vacinação diante de possíveis reações adversas ainda não testadas. A Anvisa aconselha não tomar a terceira dose da vacina, mesmo sabendo que a Coronavac e a AstraZeneca não possuem componentes vivos e, portanto, em teoria, os riscos seriam baixos. Por enquanto, a única recomendação é atenção na hora de informar e preencher corretamente os dados. Lembrar que todos nós, todos os adultos, todos os idosos que estão sendo vacinados devem guardar o seu cartão de vacinação para que ele possa ser revacinado ou aplicar a dose de reforço, a segunda dose, com o mesmo tipo de vacina que foi feita a primeira. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente tenha segurança de que a vacina está sendo feita corretamente e ativando o sistema imune de forma correta
para o Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou, enfim, uma orientação para as mulheres grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e tiveram que suspender a imunização. A segunda dose deverá ser tomada 45 dias após o parto. E logo mais às 6 da tarde, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo faz um debate sobre a recuperação do setor aéreo. Atingidas em cheio pela pandemia, as empresas aéreas brasileiras e seus trabalhadores constituem um patrimônio que merece ser protegido. A Comissão de Desenvolvimento Regional vai colocar as ideias na mesa e debater as alternativas para a retomada do setor. Segunda-feira, 24 de maio, o tema do ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo será a retomada do setor aéreo. Você acompanha às 6 da tarde, aqui na TV Senado. O Senado promoveu, sexta-feira passada, a primeira sessão de debates temáticos virtual 100% acessível, com tradução em libras, audiodescrição e legendagem em tempo real. A discussão foi sobre a educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente. A audiência pública debateu uma proposta que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para não mais considerar a educação bilíngue de pessoas surdas como um direito dentro da educação especial, mas para criar um novo capítulo na LDB exclusivamente sobre uma nova modalidade, o ensino bilíngue de surdos. A votação do projeto, que estava marcada para o dia 12 de maio passado, foi adiada em virtude de apelos feitos por várias entidades para que o debate sobre o tema pudesse ser aprofundado. A senadora Mara Gabrilli foi a porta-voz do pedido de adiamento. É um dia que ficará registrado na história do Senado, que a gente tem nessa sessão todos os recursos de acessibilidade para permitir a ampla participação das pessoas com deficiência. Eu fico super emocionada, porque assim, eu sinto muito orgulho de ver a cidadania sendo exercitada, sabe? O Senado assumindo o seu papel de proporcionar a representatividade da população para a gente, junto, construir política pública do nosso país em prol da inclusão e da diversidade. É preciso oferecer a língua na educação, é preciso oferecer educação linguística. E tem um problema, que as pessoas elas não têm uma base linguística. É preciso ter essa base linguística para uma inclusão acontecer. As pessoas dentro da educação não conseguem se comunicar com os surdos. Então, a questão linguística tem de estar presente em qualquer espaço, em qualquer política, em qualquer documento que vá tratar da pessoa surda. A LDB está defasada. É preciso fazer a conexão e atualizá-la, porque não está garantida ainda. Também participaram desse debate representantes dos surdos oralizados, pessoas que têm perda auditiva anterior ao contato com a linguagem oral ou que já têm linguagem oral e ficaram surdas durante a vida, e representantes dos surdos cegos. Todos eles têm necessidades diferentes dos chamados surdos sinalizados. Ao ingressar na escola regular, pública ou privada, e no ensino superior, a única coisa que os surdos oralizados possuem direito é a Libras. E muitos são pressionados por escolas, faculdades a aprender como primeira língua, pois há um grande estigma em sociedade que surdos são só aqueles que expressam por Libras. Ledo engano. Gostaríamos, então, que tal projeto de lei, por acreditarmos ser um direito também nosso, de que nele constasse o termo surdo sinalizante, pois, como a nossa língua materna não é Libras, mas o português, a que fique bem especificado que a educação bilíngue é voltada para o surdo sinalizante, que tenha ou não outras deficiências associadas. É importante as pessoas entenderem que, desde que ela está dentro de uma escola e que tem um profissional qualificado, seja ouvinte, seja surdo, seja aquele profissional que seja qualificado para o atendimento de qualquer pessoa com deficiência, ela pode ser atendida com qualidade. Eu sou gestora, sou surda, sou diretora e tenho o desejo de que todas as crianças possam optar, possam decidir a educação que querem ter.
que possam frequentar uma escola bilíngue e ter o sentimento de pertencimento, adquirir. A nossa luta é pelo direito linguístico. E essa audiência temática é para mostrar que a Libras é o nosso direito. Então, novamente, eu peço, ouçam a comunidade surda, votem no PL. Eu sou fã ardoroso de que nada sobre nós sem nós. Então, se quisermos fazer alguma coisa numa área, nós temos que escutar os atores principais, que são as pessoas com deficiência, com surdez, aqui no nosso caso, e as suas famílias. Para tirar direito, não, eu não concordaria. Mas se for para dar direito a quem realmente precisa desse direito, porque sofre com alguma dificuldade. Nós ficamos por aqui, lembrando a você que às 15h haverá sessão especial no plenário do Senado para comemorar o Dia Internacional do Enfermeiro. Se você quiser rever alguma das reportagens exibidas aqui, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.